Olá pessoal, tudo bem? Beleza? Professor Cristiano Andrade na área. É o seguinte, ó, o pessoal pediu muito aí, vou montar uma revisão desse concurso agora de CFN, Fuzileiros Navais, tá? Eu tenho já muitas videoaulas, cerca de 50 videoaulas, mas eu vou separar, né? Eu vou pegar as questões aí que estão caindo muito nas últimas provas e vou montar para vocês, tá? Eu peço desculpas aí pela correria. Não garanto que eu vou conseguir colocar muita coisa nova, temos cerca de 2 semanas aí, eu estou numa corrida danada, né? Tem a prova da Polícia Militar, tem a correção na prova de marinheiro, tem prova da Polícia Civil, muita coisa aí, vestibular, muita coisa legal aí. Então, realmente está muito corrido, mas a gente já tem cerca de 50 videoaulas. Para facilitar, o pessoal pediu, tem gente que começou a seguir o canal faz pouco tempo também. Então, eu vou montar aí, né, fazer uma montagem aí com as questões principais. Provavelmente eu vou fazer parte 2, 3, 4. Vou dividir em português e vou dividir a parte de matemática também. Ok? Então, provavelmente vai ter algum momento aí que eu vou indicar o link, mas eu não vou conseguir colocar porque eu tenho a limitação de 5 links, né? Então, no máximo 5 links para colocar em cada vídeo. Eu vou tentar fazer um vídeo que não fique muito longo, que não passe de, sei lá, meia hora, tá bom? Espero que vocês gostem aí, quero ver uns aprovados, hein? Segura aí que vem coisa legal. Até já! Então vamos para essa questão aqui, ó. Observe, os sintomas infantis zombam de qualquer terapêutica. A palavra destacada é, então uma questão de sintaxe. Letra A, adjunto adnominal. Letra B, núcleo do objeto direto. Letra C, predicativo. Letra D, núcleo do sujeito. Pessoal, vamos dar uma revisada na parte de sintaxe, tá? Eu vou deixar o link aqui, ó. Nós temos uma aula específica de sintaxe, tá, pessoal? Uma aula específica só sobre análise sintática, sujeito, esse tipo de coisa. Depois tem outra aula de predicado também, eu deixei o link para vocês aí. Bom, então é o seguinte. Primeiro, sujeito. Sujeito é aquele sobre o qual se declara alguma coisa. Então a gente olha para o verbo zombar, zomba, certo? Primeiro, esse verbo, ele é de que tipo? Ele é um verbo transitivo indireto. Quem zomba, zomba de alguém, tá? Temos uma aula específica só de transitividade verbal, tá? Tome nota aí, quem não estiver por dentro, né? De verbo transitivo, verbo intransitivo, verbo de ligação. Tome nota aí através dessa aula. Bom, quem zomba? Os sintomas infantis. Tudo isso aqui é sujeito, ó. Sujeito simples determinado, tá? Também expresso. Pronto, expresso. Vou colocar aqui. Por quê? Porque ele aparece escrito na oração. Então ele é determinado porque eu sei, tá, quem está fazendo a ação, quem zomba, os sintomas infantis. Ok? Sintomas, ele é a parte mais importante. Se eu falar sintomas zombam, ok, dá para entender. Fala infantis zombam, não fica legal. Os zombam, piorou. Então isso aqui, ó, é núcleo do sujeito. Tá? Sintomas, núcleo do sujeito, tá? Já respondi a pergunta. Então, gabarito letra D. Já está respondida. Porque ele fala, ó, sintomas, adjunto adnominal? Não. Núcleo do objeto direto? Não, ele nem faz parte do objeto direto, né? Predicativo? Piorou. Nem tem predicativo aqui nessa oração. Núcleo do sujeito? Única alternativa. Mas vamos continuar a análise sintática aí. Esse os aqui, ó, ele é adjunto adnominal. O nome já diz, né? É uma palavra que fica junto com o nome, adjunto adnominal, junto com o nome. Na morfologia seria um artigo, tá? Esse os aí seria um artigo. Quem tiver dificuldade também em classes gramaticais, eu vou deixar o link aqui na nossa aula de classes gramaticais, ok? Infantis. Infantis também é adjunto adnominal. Na morfologia seria um adjetivo, tá? Que está dando uma característica aí para sintomas. Mas aqui na sintaxe a gente chama de adjunto adnominal. Aí tudo isso aqui é predicado, ó.
Tudo isso aqui é predicado, é um predicado verbal. Predicado verbal, tá? Por quê? Porque o núcleo dele é um verbo, zomba. Esse verbo transitivo indireto é núcleo do predicado. Ok? E esse aqui, quem zomba, zomba de alguma coisa, ó. De qualquer terapêutica. Isso aqui é objeto indireto, ó. Porque é o complemento do verbo. Tá? Ele é o termo aqui que vai completar a regência do verbo. O verbo está pedindo. Falou, ó, zomba, mas zomba de quem? Você respondeu a pergunta, é porque ele é objeto indireto. Tudo isso aqui, ó, de qualquer terapêutica. Terapêutica é a parte mais importante, então é núcleo. Núcleo do objeto, eu vou abreviar, indireto. Núcleo do objeto indireto, ok? Qualquer. De qualquer, né? Então isso aqui vai ser o quê? Ele vai ser uma palavra acessória, então vai ser um adjunto adnominal. Tá? Então, de qualquer adjunto adnominal é a palavra que simplesmente vai acompanhar, né? O nome, que no caso aqui é terapêutica, é o núcleo do objeto indireto, que na morfologia seria o quê? Na morfologia ele seria um substantivo, a palavra que dá nome às coisas. Ok, pessoal? Olá, galera, tudo bem? Tranquilo? Professor Cristiano Haddad de volta. Mais uma questão resolvida de prova militar. É uma questão de português da prova de 2016 de fuzileiro naval. É a questão de número 10 da prova de 2016. Então ele diz o seguinte, ó, na frase, o disfarce está muito bom. Linha 53, o verbo é. Tem um texto, mas você não precisa recorrer ao texto para você responder, tá? Aí ele fala as opções, ó. Letra A, transitivo direto e indireto. Letra B, delegação. C, intransitivo. D, transitivo indireto. E, transitivo direto. Bom, pessoal, é uma questão de transitividade verbal. Eu vou deixar o link aqui. Nós temos duas aulas, vou deixar o link de uma delas aqui agora, ó. Transitividade verbal, tá? Matéria muito importante, a parte de sintaxe aí, que vai te dar uma orientação muito boa para você classificar o tipo de predicado, se ele é verbal, se ele é verbo nominal, se ele é nominal, para você identificar se tem objeto direto, objeto indireto, se tem um predicativo do sujeito, se você tiver período composto também, por subordinação, vai ser muito importante, ok? Principalmente orações subordinadas substantivas. É crucial você saber essa parte de transitividade verbal. Bom, basicamente é o seguinte, transitividade verbal. Você tem todos esses tipos de verbo que ele falou, realmente existem, ó. Verbo transitivo, direto e indireto existe, de ligação existe, intransitivo, transitivo indireto, transitivo direto. Todos os tipos ele colocou aqui. Uma questão bem formulada, hein? Então assim, ó. Então, verbo transitivo direto, eu vou abreviar, VTD, verbo transitivo direto. É aquele verbo que ele precisa de complemento. Então ele vai precisar de um complemento sem preposição, tá? Exemplo. Comi. Aí você pergunta, comeu o quê? Comi uma lasanha domingo. Realmente, minha esposa fez uma lasanha maravilhosa. Domingo a gente... delícia, hein? Então, ó, comi, verbo transitivo direto. Isso aqui é o complemento do verbo, é o objeto direto, ó. Uma lasanha. Comeu o quê? Uma lasanha. Certo? Quando é verbo transitivo indireto, ele precisa de um complemento com preposição. Certo? Então, o exemplo. Ela precisa. Ela precisa do quê? Verbo transitivo indireto. De quê? Ó, a preposição. De cuidados médicos. Cuidados médicos. Isso aqui é o complemento do verbo. É objeto indireto. Certo? Quando você tem um verbo transitivo direto e indireto, ele precisa dos dois complementos. Então, um exemplo aqui, ó. O jogador
doou 50 mil para uma ONG, tá? Então, doou é um verbo transitivo direto e indireto, ou bitransitivo é outro nome que a gente tem. Doou o quê? 50 mil, esse é objeto direto. Doou para quem? Para uma ONG, objeto indireto. Então, é um verbo bitransitivo, ele precisa de dois complementos, um com e outro sem preposição. O verbo intransitivo. O verbo intransitivo, ele não precisa de complemento. Então, por exemplo, minha encomenda chegou. Tá? Então, você fez uma compra lá pela internet, tudo, chegou sua encomenda, ó. Minha encomenda chegou. Quem chega, chega. Não tem complemento, certo? Então, o verbo intransitivo, ele não necessita de complemento. Agora, o verbo de ligação, ele é um verbo que vai servir só para fazer uma ponte entre o sujeito e o seu predicativo, ok? Que é o exemplo aqui, ó. O disfarce está muito bom. Então, isso aqui é um verbo de ligação. O bom, ele é o predicativo do sujeito, ó. É uma característica atribuída ao sujeito, que o sujeito no caso é quem? O disfarce. O núcleo do sujeito é disfarce, mas o disfarce todo, ele é o sujeito, tá? Então, é a alternativa B, que é de ligação, ó. É um verbo de ligação. Um outro exemplo para você é: o povo ficou assustado. Ok? Então, ficou também é um verbo de ligação. Assustado é um predicativo do sujeito, ó. PS, predicativo do sujeito. Que ele vai dar uma característica para o sujeito, que no caso é o povo. Ok? Tá. Mais uma questão resolvida de fuzileiro naval, mais uma questão militar, prova de fuzileiro naval 2005, uma questão de português que vai envolver a parte de concordância nominal. Então vamos lá, é a nossa 8ª questão da prova de fuzileiro naval, é a prova de 2005, é a questão número 21 na prova. Ele diz o seguinte: assinale a alternativa em que há erro de concordância nominal. Letra A. A onça parecia meio assustada. B. A raposa deitou-se quando era 12:30. C. O camboeiro estava meio desconfiado. D. A onça era muito bonita. E. A onça era menos esperta que a raposa. Bom, pessoal, é uma questão de concordância nominal, ou seja, você colocar corretamente no plural, no singular, masculino, feminino, esse tipo de coisa. Quando a concordância verbal, aí já tem a ver com o verbo, né? Se está correto, você tem, por exemplo, o sujeito, ele está no singular, o verbo está no singular. O sujeito está no plural, o verbo está conjugado no plural. E assim vai, tá? Então, concordância nominal. Na primeira oração aqui, ó, a onça parecia meio assustada, tá? O que pode dar dúvida aí é esse meio, tá? Porque assustada, tudo bem. Você está falando da onça, você sabe que é o sujeito dessa oração. Do que a gente fala, quem parecia? A onça parecia, é o sujeito da oração. Esse aqui é o verbo, né? O verbo parecia, que é um verbo de ligação, porque ele está dando uma informação, ele está fazendo uma ponte sobre uma informação específica da onça. É uma característica da onça. No caso, é um estado, né? É um estado onde ela se encontrava, assustada. Isso aqui é o predicativo do sujeito, tá? Esse é o sujeito da oração. Esse meio, simplesmente, ele está aí para alterar esse verbo, ok? Então ele altera esse verbo, ó. Que parece uma coisa, agora ele parece meio alguma coisa, você está mudando, ele é um adjunto adverbial, ó. Adjunto adverbial de intensidade.
Tem uma aula que a gente falou sobre isso. Eu vou deixar o link aqui, ó. Teve uma outra questão que a gente resolveu, que a gente comentou sobre isso aí. Então, ó, na morfologia seria o quê? Seria um advérbio. Então ele não pode ser mudado. Então parecia meia assustada, estaria errado. Ok? Maravilha. A raposa, esse aqui é o sujeito. Deitou-se, esse aqui é o verbo. Quando era 12:30, certo? Bom, isso aqui é um verbo intransitivo, né? Quando era 12:30. Temos um problema? Sim. Por quê? 12:30 deveria ser. Pô, professor, mas no anterior você não falou que tinha que ser meio, não podia ser meia assustado? Calma lá, pessoal, olha só. Esse meia aqui, ele não é um advérbio, ele é um numeral. Olha só, eu tinha comentado na outra aula, hein? Numeral. Numeral fracionário. Por quê? Porque ele está fracionando a hora. Meio-dia, tá? Meio-dia, tudo bem. Ele está fracionando o dia, metade do dia. O dia tem 24 horas, são 12 horas então. Meio-dia é realmente 12 horas. 12:30, meia hora, ou seja, 12:30. Porque uma hora tem 60 minutos. Você está fracionando, você está cortando ao meio, a metade, ó. Metade de uma hora, entendeu? Então, ó, meia hora, ó. Por isso é o gabarito. O erro de concordância verbal está aí, tá? O camboeiro, então é o sujeito, vamos analisar as outras, ó. Estava meio desconfiado. Também, esse meio também é advérbio, ou adjunta adverbial, né? Depende do foco que você está colocando. Você está falando na morfologia, é advérbio. Na sintaxe, é adjunta adverbial. Do mesmo jeito, de intensidade também, ó. Mesma maneira, ok? A onça era muito bonita, sem problema também, ó. Sem problema. Esse muito também é adjunta adverbial, ó. Também de intensidade. Tá? Adjunta adverbial, ou advérbio, né? De intensidade é aquele onde você está quantificando, mais, menos, né? Intensificando, justamente por isso que é o nome intensidade. O nome já entrega, intensidade. A onça era menos esperta que a raposa. Também adjunta adverbial de intensidade. Mais ou menos, mais ou menos. Então, você não pode falar menos. Acho que nem existe essa palavra, né? Menos. Acho que existe amenas, né? Que é outra coisa. Menos, acho que nem existe essa palavra. Que eu me lembro, não, nem existe. Então era menos esperta que a raposa. Então realmente o erro está na letra B, que você deveria colocar 12:30 e não 12:30. Vamos lá? É uma questão de concordância verbal e nominal, uma matéria muito importante, tá? Então o pessoal está um pouco preocupado, que mudou um pouco a prova aí de fuzileiro naval. Pessoal, não mudou muita coisa não. Depois eu vou gravar um vídeo explicando o que mudou. Mas essa parte de concordância verbal e nominal continua. Classes gramaticais, tudo que a gente está gravando continua caindo a mesma coisa na prova. Entendeu? Mesmo nível, praticamente não mudou nada. Ok? Então, vamos aproveitar aqui essa prova de 2003, tem muita coisa legal. Questão número 22 da prova. Assinale a alternativa em que a concordância verbal e nominal está correta. Ou seja, vários errados, você tem um certo só. Letra A. Comprei um óculos escuro nesta loja, porque estava em promoção. Letra B. Vão fazer 10 anos que trabalho aqui e ainda me sinto meia constrangida. C. 200 gramas de queijo são demais para fazer a torta. D. Já é 12:30. Faltam poucos minutos para começar a reunião. Bom, pessoal, tem alguns erros de português aqui que eles estão, como posso dizer, eles estão muito evidentes. Então ele fala aqui, ó, comprei um óculos escuro. Aqui já tem um erro de concordância, tá? Primeiro porque óculos escuro, você deveria falar óculos escuros, certo? Ou óculo escuro, né? Para dar uma concordância correta. De qualquer forma, não fica legal, tá? Não fica legal. Ó, um óculos, não sei o que, porque estava em promoção. Não fica legal. O melhor seria o quê? Comprei, em vez de escrever um óculos escuro, um par
de óculos escuros. Ok? Comprei um par de óculos escuros. Porque na verdade assim, é um pouco estranho, Mas na língua portuguesa, na verdade você tem dois, né? O óculos você tem duas lentes. Você tem uma lente aqui e outra ali, a esquerda e a direita. Então o óculos, na verdade, é um par. É sempre você tem uma lente esquerda e a lente direita. Tá? Por isso que a gente diz, um par de óculos. Aí fica legal. Comprei um par de óculos escuros nesta loja porque estava em promoção. Beleza, fica perfeito. É a melhor opção para você consertar essa oração aí. Ok? Depois, ó, aqui tem um erro muito grave, dois erros muito graves, ó. Esse meia aqui e esse vão fazer. Muito graves os dois erros, tá? Então, ó, o verbo fazer, acho que eu já tinha comentado em alguma aula anterior, o verbo fazer, ele é um verbo impessoal. Então, você não pode dizer vão fazer 10 anos, não. Vai fazer 10 anos, ó. Vai fazer 10 anos que trabalha aqui, tá? Por quê? Porque o verbo fazer, quando ele indica tempo, o verbo haver, quando ele indica existência ou tempo, são verbos impessoais. Que, quando a gente vai fazer análise sintática, a gente observa que é uma oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Então você não tem conjugações verbais completas. Você só vai conjugar na terceira pessoa do singular. Então, vai fazer 10 anos. Você não diz vão fazer 10 anos. Não vai combinar com isso aqui, ó. Não, vai fazer 10 anos. Ok? É um verbo impessoal. Só na terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do plural, não, jamais. Ok? Que nem o verbo haver. Mesma coisa. Aí ele fala o seguinte, que ainda ela, né? Me sinto meia constrangida. De jeito nenhum, é meio. Tá? Eu vou deixar o link aqui, ó, da nossa aulinha que a gente falou sobre advérbios, tá? Para vocês entenderem um pouco melhor, mas eu vou explicar rapidamente. O negócio é o seguinte, meia, para ser meia, teria que ser um numeral. Entendeu? Não é essa a ideia, não é isso. Não é um numeral. Esse meio aqui, ele é um advérbio, ó. Ele é um advérbio de intensidade. O advérbio, ele é uma classe gramatical invariável. Invariável. Ele não vai ter flexão masculino e feminino, singular e plural. Não, ele é invariável. Então, ó, meio constrangida. Ok? Lembra que eu tinha comentado? Advérbio de intensidade é aquele que você regula como se fosse o volume. Como se fosse o volume da televisão. O volume do som, o volume do celular, alguma coisa assim. Então, meio constrangida significa o quê? Numa escala de 0 a 10, ele estaria mais ou menos 5. Ok? Ela está parcialmente, né, metade ali da ideia de constrangida. Mas é um advérbio, não é um numeral. Certo? Se você falar, por exemplo, aqui, ó, meio-dia e meia, é um numeral. Por quê? É meia hora, ó. Esse, inclusive, é o gabarito, ó. Essa questão, essa frase aqui está correta. Então, já é meio-dia e meia. Aqui também é numeral, ó. É metade do dia, ó. Tá? Ele continua no escrito meio porque tá, o dia ele é masculino, ele continua masculino. Entendeu? Então, ó, já é meio-dia e meia, porque é meia hora. Faltam poucos minutos para começar a reunião, sem problema. Ok? Aqui não é verbo impessoal, tá tudo ok. Certo? Então aqui é um advérbio, não pode ser meia constrangida, isso não existe, é meio. 200 gramas, não, 200. Qual que é o erro? Grama é masculino. Ok? Você diz o grama. Se você falar a grama, não é essa unidade aí de medida, de massa. Grama é matinho. Entendeu? Grama é capim. Entendeu? A grama, o grama, aí sim, 200 gramas. Ok? O resto está correto.